Muito bom dia, povo de Deus, na rica e doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria enorme estar aqui nesta manhã com vocês, mais um dia, quarta-feira, dia 25/9 de 2024, e vamos falar de Jesus até às 7 da manhã. E hoje, queridos, o que temos no programa de hoje, Pastor Marcos? Bom, temos novidades, muito bem. Temos aqui a participação da nossa querida irmã Maria Luísa, que eu já quero cumprimentar com bom dia, na rica e doce paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Maria Luísa, tudo bem? Amém, muito bom dia, glória a Deus, bom dia na paz a todos. Que bom, faz algum tempo que eu não te via por aqui, né? Verdade, hein? É? Assumidinha, hein? Verdade. Mas são muitas as atividades, né? Graças a Deus. Intensas, mas estamos aqui, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. E hoje nós vamos falar sobre vários assuntos. Aliás, vários assuntos não. Vamos discorrer um tema interessante, que é a questão dos trabalhos realizados ao longo do mês. São muitos os trabalhos realizados pela nossa igreja neste mês, o mês de Setembro Amarelo, e com certeza você, com todas as irmãs, tem bastante informações para nós, né? Tem muitas informações para nós, certamente, sem dúvida, correto? Correto, temos muitas informações, né? Tanto de fora, né? Buscamos algumas informações a respeito desse mês, né? Dessa ação da área da saúde, né, na intervenção aí contra o suicídio, né? E temos também internamente. Muito bem, glória a Deus. Então daqui a pouquinho você já volta e Amém. Nós vamos compartilhar essas informações, tá bom? Amém, combinado. Muito bem, olha aí, gente, daqui a pouquinho irmã Maria Luísa conosco, compartilhando um pouco das informações que a gente vai falar, né? E o que temos no programa de hoje, né? Ou o que vamos ter, melhor dizendo, no programa de hoje? Bom, vamos falar um pouquinho, logicamente, temos algumas matérias interessantes. Gente, olha só, e eu já quero de antemão dizer, se você não ficar estarrecido pelas coisas que vamos ler aqui, eu não digo nada. Mas vamos lá então. Vamos começar a nossa leitura por uma matéria interessante, que é essa questão publicada pela Folha de São Paulo. E eu vou colocar aqui para vocês, olha só. A Folha de São Paulo publicou matéria e eu quero colocar aqui para vocês. Espera aí, deixa eu publicar sobre o que o povo está fazendo aí com a questão de Bolsa Família, os tais dos joguinhos, né? Esses joguinhos estão sendo realmente um problema. Então, olha só essa matéria da Folha de São Paulo. Vamos ler. Matéria diz o seguinte, Folha de São Paulo. Beneficiários do Bolsa Família gastam 3 bilhões em bets só em agosto. Uau! Valor medido pelo Banco Central representa 20% do total pago no programa no mês passado. Olha isso aí. Os beneficiários do Bolsa Família que fazem apostas esportivas online gastaram 3 bilhões em bets via Pix no mês de agosto, segundo uma análise técnica feita pelo Banco Central. O montante destinado às empresas de apostas corresponde a 20% do valor total repassado pelo programa no mês passado. Olha isso. Gente, eu vou até trocar a câmera para falar com vocês. 20% do valor repassado pelo governo aos beneficiários do Bolsa Família
foram apostados em jogos online. Dos 20 milhões de beneficiários, 5 milhões fizeram apostas no mês passado. Na mediana, o valor gasto por pessoa foi de R$100. Desse total de apostadores, 70% são chefes de família, ou seja, quem de fato recebe o dinheiro transferido pelo governo. O grupo enviou 2 bilhões por meio do Pix às bets em agosto. Olha isso, é muita gente, né? É muita gente, na verdade, muita gente. E aí diz mais aqui, né? Aí tem uma imagem, apostador aqui, olha, o tigrinho, né? No total, de acordo com o Banco Central, foram identificados 21,1 bilhões em apostas em agosto via Pix, levando em conta todos os apostadores e bets do Banco Central, que o Banco Central conseguiu identificar. Os dados consideram apenas os recursos pagos pelos apostadores utilizando o sistema de pagamento instantâneo do Banco Central e não contabilizam desembolsos realizados por outros meios, como cartões de débito ou crédito. Isso significa que as cifras podem ser ainda mais elevadas. A nota técnica do Banco Central também não contabiliza eventuais prêmios sacados pelos apostadores, mas especialistas alertam que as apostas podem resultar em perdas frequentes, comprometendo o orçamento familiar, especialmente das famílias de baixa renda. Entre aspas, para identificar as pessoas em grande vulnerabilidade financeira, utilizou-se a informação de beneficiários do PBF, Programa de Bolsa Família, existente em dezembro de 2023. Cerca de 17% desses cadastros apostaram no período. A proporção de apostadores é praticamente a mesma quando se examina apenas quem de fato recebe o benefício governamental, os chefes da família, fecha aspas, diz trecho da nota. Em agosto, o Bolsa Família repassou 14,1 bilhões para mais de 20 milhões de beneficiários. O valor médio por família pago no mês foi de R$ 681,09. Na manhã desta terça-feira, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que houve uma piora na inadimplência que poderia ser explicada pela popularidade das bets. Não é, abre aspas, não é um trabalho do Banco Central olhar as bets, mas há uma preocupação. O que a gente tem feito é tentar ajudar o governo e o Congresso com os dados que a gente tem. Uma coisa que tem gerado preocupação na ponta é que o crescimento é muito grande, fecha aspas, disse o presidente do Banco Central. A análise do Banco Central solicitada pelo senador Osmar Aziz, como mostrou a Folha Parlamentar, o parlamentar acionou a PGR, Procuradoria-Geral da República, para tentar tirar do ar os sites de apostas esportivas como as bets, até que as empresas sejam completamente regulamentadas pelo governo federal. Olha só, irmã Maria Luísa, o volume de gente que gastou dinheiro e o volume gasto neste mês, né? Dos 20 milhões de beneficiários, 5 milhões fizeram apostas. Isso é muito dinheiro. Equivale a 20% do valor total repassado pelo programa do governo, que é o programa do Bolsa Família. Literalmente um absurdo o que esses jogos e as pessoas que entram nesses joguinhos acabam fazendo, né? Bom, um vício, realmente, você estava com o volume fechado aí, vou te colocar na tela aqui, ó. Realmente um vício. Infelizmente que as pessoas não têm consciência disso e acabam entrando e essas coisas desencadeiam outros problemas, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais aqui para frente. Olha só, a segunda matéria que quero ler com vocês está relacionada à questão de
vejam só, está relacionada à questão logicamente, peraí, gente, deixa eu ver aqui, isso, Christian Post, exatamente. Vou colocar aqui uma matéria de Christian Post, que trata das questões relacionadas a abuso sexual. Vejam só, isso causa problemas, né? E muita gente não tem conhecimento dessas questões e a gente acaba passando despercebido de tudo isso. Olha essa matéria publicada pelo The Christian Post. Veja só, o título diz o seguinte: Deus é pelo sexo. Pastor aborda os danos da revolução sexual e reflete sobre as palavras de Cristo em Lausanne 4. Eu compartilhei com vocês no programa de ontem que começou um congresso lá em Seul, na Coreia do Sul, e esse congresso tem a intenção de tratar a unidade da igreja na missão, não é? E aqui nós vamos discorrer não, mas pelo menos ler essa matéria. Vamos ler o que ela diz, né? Ela diz exatamente o seguinte, veja. Incheon, Coreia do Sul, Deus é para o sexo. Essa foi a mensagem clara do reverendo Canon Vaughan Roberts, reitor da igreja de St. Abbey em Oxford, na Inglaterra, que aconselhou os cristãos em todo o mundo sobre como responder a miríades de danos causados pela revolução sexual e distorção da ordem criada por Deus. Olha só. A matéria continua, né? A revolução sexual que começou com o movimento de contracultural na década de 1960 não é mais assim e agora é absolutamente mainstream, disse Robert. Vocês se lembram que na década de 60 o que começou a acontecer? O movimento hippie. Gente, o movimento hippie, naquela época lá em Woodstock, né? Por exemplo, tem aquele mega evento de Woodstock. Para que vocês saibam, os dados daquela época de doenças sexualmente transmissíveis, né? Doenças venéreas, gonorreia e tanto, foi altíssimo. O número foi altíssimo. Né? Os números foram altos, melhor dizendo. Então, ao longo das décadas, as falsas promessas de florescimento humano, promovida por aqueles que promovem a revolução sexual, levaram ao colapso, entre aspas, quase completo da vida familiar em nossa cultura e efeitos devastadores sobre as famílias, especialmente as mais vulneráveis, as crianças, fecha aspas, lamentou. Em vez de pensar em quais aulas farão, como Robert disse que estava fazendo quando era jovem estudante, as crianças estão sendo solicitadas a escolher os seus pronomes, com que sexo desejam se identificar e a sua sexualidade. Olha só, em vez de estudar, por exemplo, olha aí, em vez de estar fazendo, né, aulas, nesse caso, né, eles estão tendo que decidir que pronome quer usar, né? Olha só. A revolução sexual, disse Robert, ensinou gerações a ceder aos seus sentimentos e desejos carnais em quaisquer forças externas, devem ser resistidas, seja da moralidade tradicional, da religião ou mesmo da própria biologia, como acrescenta o pregador. E diz mais ainda, como os cristãos devem reagir? Robert diz que o processo é simples e requer adesão às escrituras com mais humildade e compaixão, de tal forma que os frequentadores das igrejas
possam ser honestos sobre as lutas sem temer que sejam evitados. Abre aspas, devemos nos voltar à palavra imutável de Deus e não apenas para alguns textos de prova, mas para seus principais temas abrangentes, criação, queda e redenção, disse Roberts aos milhares de delegados reunidos no Centro de Convenção Internacional de Songdo Convência para o 4º Congresso de Lausanne sobre Evangelização Mundial na segunda-feira. E aí ele conclui, eu vou concluir a minha leitura. Você pode resumir o desígnio de Deus para o sexo e o casamento em algumas declarações muito básicas. Deus é para o sexo, entre aspas, né? Declarou ele, enfatizando que o sexo é para o casamento, conforme descrito Gênesis 2:24. Abre aspas, é no desígnio de Deus, a união sexual e no desígnio de Deus, a união sexual é projetada para expressar, selar e fortalecer a união de uma só carne, fecha aspas, entre marido e mulher. Muito bem. São traumas que precisam ser pensados, por isso que esse congresso está discutindo, entre outras coisas, a questão dos abusos, né? E do cuidado que se deve ter com as pessoas que têm passado por esse tipo de problema. Agora vejam esta matéria que vamos ler. Gente, boca aberta. Irmã Maria Luísa, boca aberta. Essa é terrível. Olha isso. A cápsula do suicídio que causou controvérsia na Suíça após morte de mulher. Já parou para pensar, irmã Maria Luísa, que existe uma cápsula que o indivíduo entra e aperta um botão e em 10 minutos ele está morto? Absurdo. Muito bem, vamos ler. Olha só. Depois você comenta. E a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho que nós estamos realizando, tá? Vamos lá. A matéria diz o seguinte. A polícia suíça prendeu várias pessoas após relatos de que alguém utilizou uma cápsula de suicídio. Olha só, alguém utilizou uma cápsula de suicídio, conhecida como Sarco, para tirar a própria vida, no que parece ser o primeiro caso desse tipo. Autoridades da região de Schaffhausen informaram que várias pessoas foram detidas sob suspeita de incitar e auxiliar o suicídio após uma pessoa ter morrido ao usar a cápsula na segunda-feira, 23/9. Gente, estamos falando de um fato recente, publicado pela BBC. Essa matéria foi publicada pela BBC. E diz o seguinte: embora o suicídio seja legal em determinadas circunstâncias na Suíça, o uso da cápsula Sarco tem gerado controvérsias. A polícia confiscou o dispositivo e o corpo da vítima no local. A empresa responsável pela cápsula afirma que ela pode ser operada exclusivamente pela pessoa que deseja acabar com a própria vida sem a necessidade de supervisão médica. A pessoa compra uma cápsula, entra nela, tranca, aperta um botão e daqui a pouco, em 10 minutos, ela está morta. Veja só, de acordo com a polícia, o dispositivo foi utilizado em uma cabana na floresta localizada na área de Merichhausen, uma região pouco povoada na fronteira com a Alemanha.
O alerta sobre o suicídio foi dado por um escritório de advocacia, mas o número de pessoas presas, sua identidade e a identidade do falecido não foram divulgados. Defensores do dispositivo, vou grifar aqui para vocês, defensores do dispositivo argumentam que ele oferece uma alternativa que não depende de medicamentos. Olha só mais abaixo. No entanto, mesmo na Suíça, onde há leis mais permissivas em relação ao suicídio assistido, o uso de cápsula enfrenta. No entanto, mesmo na Suíça, onde há leis mais permissivas em relação ao suicídio assistido, o uso de cápsula enfrenta oposição. Em 2023, olha isso, irmã Maria Luísa, aproximadamente 1.250 pessoas optaram pelo suicídio assistido no país, segundo a mídia estatal da Suíça. Críticos expressam preocupação de que o design moderno da cápsula glamorize o suicídio, além de questionarem a ausência de supervisão médica no processo. Já está dito do início da matéria que nem de médico não é preciso supervisão. O suicídio assistido é ilegal no Reino Unido e em grande parte da Europa, embora muitas pessoas tenham viajado para a Suíça ao longo dos anos para encerrar as suas próprias vidas. No Brasil, a eutanásia também é proibida e pode ser enquadrada como crime. A pena para quem pratica eutanásia varia de 6 a 20 anos de prisão, enquanto auxiliar no suicídio assistido pode resultar em uma pena de 6 meses a 2 anos de prisão. Aí vem o debate, todo o procedimento da cápsula. Eu não sei você, mas eu fiquei boquiaberto. Eu não sei você, Maria Luísa, mas eu fiquei de boca aberta ao perceber como tem pessoas que se utilizam de mecanismos dos mais terríveis possível para provocar, né, esse tipo de reação nas pessoas, como é o caso, né, como é o caso da morte por uma cápsula como essa. E tem gente ganhando dinheiro com isso. Misericórdia. Bom, dito isso, vamos falar um pouquinho sobre os trabalhos que nós temos realizado esse mês. Maria Luísa, como estão os trabalhos e quais são os trabalhos realizados nesse mês? Você pode compartilhar conosco? Bom, ao contrário dessa cápsula, né, nós estamos aí tentando, né, levar a conscientização, né, deste mês, que é uma campanha que a área da saúde faz contra o suicídio, e a igreja também está aderindo esse trabalho, né? Então nós fizemos um trabalho fora e também dentro da igreja. Como foi o trabalho fora? Bom, fora nós abordamos várias pessoas, fazendo perguntamos ali se ela já, né, sentiu o desejo de cometer o suicídio, se teve a tentativa por parte da pessoa abordada, ou se ela conhecia também alguém que já tentou, e se no caso da pessoa que ela conhecia, se essa tentativa havia sido frustrada ou não. E vocês fizeram, na verdade, eu até fiz uma matéria, né? Eu vou tentar rodar aqui essa matéria, vou tentar colocar ela aqui pra gente, sobre o trabalho que vocês realizaram lá. Mas comenta um pouco sobre esse trabalho, sobre as abordagens e também o trabalho que vocês realizaram dentro. Interno, né? Dentro da igreja. Então, aí nós saímos em um grupo, paramos todos, montamos ali uma barraca, né? Colocamos ali os nossos materiais que nós usamos ali para poder, que foram mensagens inspiradoras para as pessoas, né, dizendo que elas não estavam sozinhas, que podia contar conosco, que era para não ficar em silêncio, falar, várias mensagens que a nossa irmã preparou, né, e colocamos também, fizemos uso, né, do pingentinho, né, que na verdade não é um pingente, é tipo um botãozinho contra, né, indicando que estamos ali contra o suicídio, na campanha contra o suicídio, estávamos todos
vestidos de amarelo. Então nós fomos abordando, paramos, montamos a barraca e nós fomos abordando as pessoas que passavam e quem encontrávamos também pelo caminho. Né, vizinhos também da região, da onde a barraca estava montada, nós fomos nas casas, conversamos, não só fizemos a pergunta e saímos, entregamos ali a mensagem, não. Nós abordamos, entregamos a mensagem, conversamos, oramos ali pelas pessoas, fizemos o convite para elas estarem também na igreja e também orientamos, né, que a procura de uma pessoa, né, da área da saúde poderia também estar ajudando nesse processo. Então, foi várias pessoas testemunhando de que, por exemplo, teve uma mulher que nós abordamos, ela falou assim, várias vezes já pensei, e outra fez uma pergunta, né, na verdade ela fez aquela pergunta que você diz sempre, né, que é ali capciosa, né, ela fez eu fiz a pergunta e ela me respondeu perguntando, dizendo assim, quem nunca pensou, né? E aí ficou essa pergunta no ar, né? Mas teve pessoas que disseram que nunca pensou. No suicídio, né? No você suicídio, fala. Muito bem. Na igreja o trabalho também foi bacana, né? Como você está colocando. Na verdade, nós iniciamos na igreja, né? Porque nós nos reunimos toda segunda-feira. Ali o Ministério de Mulheres se reúnem para orar, para louvar o Senhor. Estamos fazendo a leitura também de um livro, né, que já estamos aí caminhando para a finalização dele. Acredito que daqui mais um mês nós já terminaremos nessa leitura. E nesse mês, quando iniciou o mês de setembro, nós já iniciamos o mês fazendo a leitura e também fazendo uma abordagem, né, dessa campanha. E aproveitamos a oportunidade de também fazer a pergunta para as mulheres. Daí que surgiu, né, a ideia de levar também para as ruas essa pergunta. Porque quando nós fizemos essa pergunta, no início do mês, nós estávamos em um bom número de mulheres e uma parte, assim, considerável disse que já pensou no suicídio e que já também, assim, se automutilou, já pensou também, teve assim, usou também, tipo, pensou, né, nas armas que poderiam, na verdade não nas poderiam armas, ser usadas. nos instrumentos, né, nos materiais que poderiam ser usados. Já pensou, e aí nós ficamos, assim, perplexos e falamos, não, nós temos que ir também para fora. E aí só foi feita essa pergunta, nós oramos e orientamos que um profissional deve ser procurado, né? Porque nós acreditamos que primeiro Deus, com certeza, orar e agir. Oração, né? Orar e agir. Então devemos orar sim, fazer a leitura da palavra, buscar a Deus e também a ajuda do profissional dessa área, né? Pode cuidar como psicólogo, e aí o psicólogo vai indicar para um psiquiatra se necessário, fazer o tratamento. Claro que a gente pede a Deus que não ficamos dependentes, né, de um remédio, porque não é nem o psicólogo que receita, quem receita é o psiquiatra. E a gente pede a Deus ali para não ficarmos dependentes de remédio, mas que quando é necessário devemos sim fazer o uso e tratar, né, com cuidado daquilo que Deus nos deu, né, que é o nosso corpo, a nossa mente, né, na verdade nosso corpo, a nossa alma e nosso espírito, né, devemos cuidar. Enquanto a gente está conversando aqui, na verdade, né, eu vou rodar aqui um pouco de um trabalho, né, da entrevista que foi feita, na verdade, e até dados, né, importantes, que eu acho que é interessante a gente colocar isso para a nossa população, para o nosso público, para a nossa audiência. Para a nossa audiência, porque eles não sabem, na verdade, muitos acabam não sabendo exatamente as coisas que a igreja faz, e nem os desafios que são encontrados, né, diariamente dentro da própria igreja, dentro, né? da própria igreja, principalmente em trabalhos como esses, né, que acabam de ser realizados aí, né? E a igreja, ela dá, né, uma assistência. Nós tivemos uma irmã que teve uma dificuldade mas depois no decorrer do programa nós podemos falar, né? E que a igreja também deu assistência.
Olha aí. Então, junto com o profissional da área. eu vou rodando aqui a matéria, Certo. né? E você vai comentando, né? Veja bem, eles estão aqui. Nós estávamos num trabalho, né? Obviamente, esse trabalho foi realizado que dia? Foi realizado no sábado retrasado, né? Deixa eu ver aqui exatamente a data. O que nos motivou a fazer? Vou pegar aqui pelo calendário e já passo a data, né? Ao suicídio, estamos fazendo essa ação Aqui para no sábado. fazer uma enquete aqui, ó, pesquisa com as pessoas que estão aqui passando. Foi no sábado, dia 16, né? 16, não foi? Acho que dia 16, se eu não estou enganado. Dia 14, perdão. 14? Foi no dia 14. De acordo Né? com um estudo publicado Foi no dia 14. Olha aí, vamos ouvir um pouco dessa matéria. 2024, a taxa de suicídio entre os jovens Peraí, cresceu que eu não tô com 6% áudio ao aqui dele. Deixa eu colocar o áudio, só um instante. Já as taxas de notificação Foi exatamente nessa data. Foi no segundo sábado, né? Segundo sábado do mês. Segundo sábado, né? Isso. Muito bem. E nós começamos a abordagem no dia 2. Dentro da igreja. Olha aí. Então, e é interessante notar essa questão, né? Porque um trabalho excepcional realizado, né? Realizado pela igreja nesse sentido, né? E que conciliou, né? Vamos falar assim, as duas ações, né? Ou seja, o trabalho de missão, a evangelização, né? Que é extremamente importante, não é? Logicamente, que é importante, e também a conscientização do mês, do Setembro Amarelo, né? Então acho que agora eu tenho o áudio aqui, deixa eu ver. Sábado Olha 14, a Assembleia de Deus, Ministério de Interlagos, realizou ações de evangelismo na zona sul da cidade. Peraí, deixa eu voltar aqui o áudio para vocês, só um instante. Vamos lá. Senão a gente acaba não conseguindo visualizar corretamente aquilo, né? Vamos lá, agora sim. Agora nós não teremos problemas. Vou rodar aqui a Neste matéria. sábado 14, a Assembleia de Deus, Ministério de Interlagos, realizou ações de evangelismo na zona sul da cidade de São Paulo. Com o tema Grite, Converse, Fale Alguma Coisa, as ações combinaram evangelismo com campanha de Setembro Amarelo, que tem o objetivo de lutar contra o suicídio. O que nos motivou a fazer essa ação, como nós estamos no mês de setembro, que é o mês de combate intensivo ao suicídio, estamos fazendo essa ação para fazer uma enquete aqui, ó, pesquisa com as pessoas que estão aqui passando aqui na rua, perguntando se essa pessoa passou por algum momento de turbulência, já pensou no suicídio, e mostrar para todas essas pessoas que estamos aqui para ajudá-las. De acordo com um estudo publicado pela Fiocruz em fevereiro de 2024, a taxa de suicídio entre os jovens cresceu 6% ao ano no Brasil entre os anos de 2011 e 2022. Já as taxas de notificações por autolesões na faixa etária de 10 a 24 anos aumentaram 29% ao ano nesse mesmo período. O número foi maior que na população geral, cuja taxa de suicídio teve crescimento médio de 3,7% ao ano e a de autolesão 21% ao ano neste mesmo período. Esses resultados foram encontrados na análise de um conjunto de quase 1 milhão de dados divulgados em um estudo recém-publicado na revista The Lancet. Pois no Brasil, o número de suicídios e autolesões está aumentando cada vez mais. Enquanto numa escala global os números estão caindo, né, e na verdade caíram 36%, de acordo com a Fiocruz, nas Américas, esse número cresceu 17% e apenas no Brasil 43% foi o crescimento das tentativas, as notificações por autolesões. Os eventos realizados nos bairros Nova Conquista, Jardim Orion, Graúna e Guaembu contaram com a participação de jovens e adultos da igreja.
Então, as abordagens elas estão acontecendo nos pontos estratégicos, que são pontos de ônibus, quando elas estão nos estabelecimentos e nos lugares mais importantes do nosso bairro. Na abordagem, a gente pergunta qual é o nome da pessoa, a gente anota, porque isso também vai para o nosso relatório de oração. A gente pergunta se ela já tentou cometer o suicídio, se ela conhece alguém que também passou por esse momento, e nós vamos anotando tudo. E no final a gente pede o número de telefone também, para depois poder entrar em contato com essa pessoa e estar orando o tempo todo por ela. Na ação, o grupo está organizado. É interessante, pessoal, que eles estão organizados, com um brochinho. A gente vai conhecer um pouquinho dessa história e também o número de pessoas que já foram alcançadas nesse movimento. Vou conversar aqui com a Maria Luísa. Maria Luísa vai contar para a gente como que está sendo essa história. Maria Luísa, como é que foi a história como que surgiu a ideia de adotar essa fitinha, né, e colocar nas pessoas? Sim. Essa fitinha ela já é usada, né, no combate no mês de setembro, no combate contra o suicídio. E a igreja resolveu aderir essa ideia, né, abraçar essa causa também e fazer o uso para se identificar como alguém que está lutando contra o suicídio. E também nós tivemos a ideia de fazermos e colocar também nas pessoas que estão sendo abordadas. E quantas pessoas vocês já abordaram? Tem ideia? Olha, aproximadamente umas 100 pessoas. Dessas, quantas aproximadamente já disseram que tentaram, pensaram, tem esse número? E a faixa etária? Bom, nós não temos ainda fechado assim exatamente, mas aproximadamente, pelo menos umas 30 pessoas. Por exemplo, agora tem alguns minutos que nós entrevistamos uma senhora no ponto de ônibus, que ela falou, olha, eu nunca pensei, mas a minha filha aos 10 anos, ela tentou o suicídio, se automutilou, aos 10 anos de idade. Hoje ela tem 19 e, graças a Deus, ela até o momento não está tendo mais esse pensamento. Mas aos 10 anos ela pensou. Eu pergunto para você, né? E volto a pergunta. Você comentou nessa entrevista que nós realizamos, você falou um pouquinho sobre uma pessoa que tinha sido pega naquele momento da abordagem. Ela tinha tentado o suicídio, estava com gilete, melhor dizendo, tentando a automutilação. Sim. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Sim, infelizmente nós tivemos aí uma experiência empírica ali, né, no ato. No momento, as meninas estavam, os jovens, né, estavam fazendo abordagem e elas se distanciaram um pouco de nós e encontraram umas jovens. E exatamente naquele momento, uma jovem estava com um instrumento e as outras meninas estavam ao redor dela, tentando, né, ali conter. O instrumento que você está falando era o quê? Gilete? Uma gilete. E aí uma das nossas jovens tomou e jogou no bueiro. Infelizmente. Elas ficaram assim perplexas com isso, porque elas falam, tia, como pode, né? Elas me chamam, né? Mancida, como pode? Nós estávamos ali e chegamos no ato que elas estavam ali naquele grupinho, né, naquela roda, e essa menina estava tentando lá praticar, falou que ia praticar, falando para as outras, e mostrou, eu estou aqui, ó, com o instrumento nas minhas mãos. Impressionante. E elas conseguiram. Qual era a faixa etária dela, mais ou menos? Eu acredito que era entre 14 e 15 anos. Infelizmente. Nós estamos Chegaram a conversar, saber por quê, a razão? Então, qual a razão? As Conseguiram meninas, alguma informação assim? Foram os jovens que abordaram? Foram os jovens que abordaram e elas chegaram tão assim, frutícolas, porque foi uma experiência, né, assim, muito forte para elas, né? Porque exatamente no momento elas abordaram a frutina, elas vieram assim, elas não conseguiam nem uma respirar para a outra poder falar. Todas queriam falar ao mesmo tempo. Na verdade, encontraram a menina, era uma menina? Uma menina. Encontraram essa adolescente na cena do crime. Na cena do crime. Né?
E provavelmente. E elas E o psicológico delas? Então. Para lidar com essa questão? Então, elas falaram, não, nós estamos aqui, falaram do broxinho, o empregado deu a palavra, né? Ali falou com elas. Mas elas ficaram tão passadas, assim, porque foi uma experiência, assim, que, né, elas jamais iriam imaginar. Que passariam por isso. Que elas passariam por aquilo, assim, né? Então, assim, ao vivo e a cores. Um absurdo. Um absurdo. Um absurdo. Infelizmente, e é interessante como que essas coisas ocorrem e muitas vezes a família que está mais perto não percebe. Não percebe, não sabe. Às vezes nem sabe aonde a menina está naquele momento, né? Ali na rodinha, naquele grupo, naquela rua, né? Parece que uma parte era daquele bairro, exatamente de onde nós estávamos, e outras, acredito que não, que veio ao encontro dela, né? Tipo, num sábado, não sei, pra conversar ali, né? Pra brincar um pouco, e aí se depararam aí com o desejo dessa garota, dessa jovem. Eu tenho mais umas perguntas, pelo menos mais uma. Como está sendo o trabalho, como vai se desenrolar, né? Por exemplo, ainda temos mais alguns dias, né, dessa semana, não é? Desse o trabalho mês, ele vai até o último dia do mês, né? Nesse caso, o último dia do mês vai ser dia 30, na segunda-feira. Na segunda passada, logicamente, foi feito um convite, né, para as pessoas participarem desse evento que está acontecendo lá na igreja, não é? E aí, qual é a ideia agora? Como vocês estão planejando? O que está sendo planejado para essa próxima segunda-feira? Isso. Na verdade, ontem, né? Na verdade, na segunda-feira passada, que foi dessa semana, nós fizemos novamente o levantamento com as mulheres que estavam lá. Inclusive, nós fizemos ficou lá, né? No caderno de oração, mas nós fizemos ali, tabulamos, né? Fizemos uma pesquisa novamente com as que estavam. Daí nós contamos quantas mulheres, o número de mulheres que estavam lá presentes, o número de mulheres que responderam, afirmaram que já tentaram, que conhece alguém e que já tinha pessoas que concluíram, né? Que infelizmente concluíram aí. Alguns casos que o evento, infelizmente, aconteceu, né? Foi bem sucedido. Infelizmente aconteceu, né? Foi bem sucedido, segundo o que eles praticaram, né? Segundo a prática. Bem sucedido porque o indivíduo... Nesse sentido, né? No sentido bem sucedido, porque ele tentou com aquilo, e conseguiu, né? A tentativa dele não foi frustrada. Na verdade, não é nem essa palavra, eu acho que se consumou. Isso, exato, ato, né? Acho que a palavra é consumou. Acredito que encaixa melhor, né? Consumou. Então, ali foi consumado o ato, né? Algumas também ali testemunharam e nós colocamos o nome da família, né? Das pessoas que passaram por isso, porque, assim, acaba levando também, assim, na verdade, não fisicamente, mas emocionalmente, a família também se suicida, né? Porque, imagina, a família fica... Todas as vezes que pensam nisso, toda vez que a pior, é a tragédia mais... É a forma mais dolorida. Isso, de se perder um ente querido. Perder um ente querido. Dessa forma, é uma forma... Eu acredito que essa é a frase mesmo. É uma das formas mais doloridas de se perder alguém. Né? Traumática, dolorida. Isso. Né? E assim por diante. Isso. É incomparável uma ação como essa Isso. daí. Aí nós oramos novamente, falamos. Depois nós, algumas irmãs também trouxeram uma mensagem. Houve uma irmã que testemunhou, inclusive. Eu não sabia que eu também tinha sido assim, como que eu posso dizer? Vou tentar aqui usar uma palavra. Mas eu não sabia que eu tinha sido alvo de nenhum momento que eu fiz uma ligação para uma das mulheres que estavam lá ontem. Ela estava também com um instrumento na mão e pensando em tirar a sua própria vida há algum tempo atrás. Ela passou por momentos difíceis e aí
dentro daquela circunstância que ela estava vivendo, ela pegou um instrumento, segurou nas mãos e começou a pensar, bom, se eu fizer isso vai dar certo, então eu vou tirar minha vida e tudo vai findar aqui. Só que ela disse que eu não sabia, e aí eu também tive uma experiência como as meninas. A mesma experiência que as meninas tiveram na rua foi a que eu tive ontem, porque eu fiquei tão assim chocada. Passada. Eu fiquei chocada, assim, eu fiquei paralisada, porque eu estava dando uma palavra lá, né, e ela falou assim, olha, eu vou precisar fazer algo aqui, mas posso falar antes? Aí eu falei, não precisa. Eu falei, não precisa testemunhar. Você já disse que foi uma pessoa que tentou, né? Também está aqui dentro e tentou. Graças a Deus não tem mais esses pensamentos, mas já passou. Mas não precisa. Ela falou, mas eu gostaria. Eu falei, então tá bom. Aí quando ela começou a narrar, né, o episódio, o fato, e eu fiquei perplexa, porque ela falou assim, olha, no ato eu estava com um instrumento na mão, que eu ia tirar a minha vida, e na hora a irmã Cida ligou, na hora, a irmã Cida ligou, e aí eu coloquei do lado e fui dar atenção, ela me envolveu ali na conversa, e ela não havia me falado isso, já tem alguns meses. Olha só. Já tem alguns meses, já deve ter cerca assim de uns 5 meses. Tá vendo? 5 meses. Na verdade, muita gente, né? Muita gente pessoas, tentando contra a sua própria vida. Né? Mas essa irmã que testemunhou, ela também foi orientada por nós, né? Até por você, a procurar um profissional, né, da área. Uma das nossas irmãs também a orientou. Procure um profissional da área que possa te ajudar. Ele ajudou, encaminhou para outro, né, no caso psiquiatra, ele também ajudou e hoje ela está tratada, está fazendo as suas atividades dentro da igreja e graças a Deus, a cada dia, ela está vivendo um dia após o outro e bem, né, bem recuperada. Graças ao bom Deus. Graças a Deus. Ela não faltou, né, nos trabalhos que ela ali pôde estar. Na escola bíblica dominical também foi, ali foi um departamento que ajudou muito ela, porque ela ficava noite sem dormir e, né, olha, foi muito difícil. E a escola bíblica também ajudou muito. Na sua experiência, nesse mês já, o que você pode dizer? Qual procedimento ou quais procedimentos você recomenda que a igreja, principalmente, vamos dizer assim, a igreja que a gente congrega, a nossa igreja. Bom, eu vou falar da nossa. Ou a cristã, né? A igreja deve ter atenção em quais procedimentos ela deve... atenção ao quê? E uma vez detectado o problema, quais os procedimentos, no seu entender? Bom, no meu entendimento, pelas experiências que nós tivemos, até por mim também, mas não no momento assim, mas quando criança ainda também pensei, né, tive esse pensamento e também esse pensamento suicida. Eu acredito que a igreja não pode ter esses assuntos como tabu. A igreja precisa também tratar. Precisa também tratar, ela precisa ter a coragem e enfrentar os líderes, precisa quebrar essa barreira, esse tabu e falar sobre isso, ouvir as pessoas também, elas precisam sentir a liberdade de falar, de procurar a sua liderança e falar, né, porque se elas não confiassem no nosso trabalho, elas não iriam falar, com certeza não. Iria pensar, eles vão nos expor, ou vai criticar, ou endemonizar, e, né, e eu não vou encontrar aquilo que eu preciso. Então, assim, elas precisam ter essa liberdade de falar, né? Não ficar em silêncio, não deixar as pessoas em silêncio. Elas precisam falar. E ao falar, precisa orar com elas. Eu acredito que precisa levar, né, elas para se aproximar mais de Deus e procurar também. Desculpa. Procurar também um profissional da área. Encaminhá-las para procurar um profissional da área da saúde que possa tratar exatamente de cada caso. Eu acredito assim.
Epa, teve problema na garganta aí agora. Tive problema na garganta. Ah, E eu acredito que deve ser feito assim, né? Não devemos ignorar, né? Acho que essa seria a palavra, né? uhum. Ignorar. Muito bem. Enquanto você se recupera aí da garganta, né? Dessa crise que teve. E tá dando em mim também aqui, acredita? Também tô tendo problemas aqui agora. Eu acredito que é o tempo, né? O tempo, né? É. Exatamente o tempo. Exatamente. Tá muito seco ainda, mesmo que choveu um pouquinho aí, alguns dias atrás, mas ainda está muito seco. Muito seco. Eu vou compartilhar aqui, você falou de um ponto que se enquadra dentro daquilo que eu quero compartilhar neste momento, e a gente já vai caminhando para o fim da nossa programação. Alguns pontos que são relevantes para tratamento, né, posicionamento da igreja em relação a quem está passando por essa fase, melhor dizendo, Sim. né? Essa fase da vida. Então, eu quero... Não pode ser desprezado. A igreja não pode desprezar esse irmão. Não, realmente não. E eu quero compartilhar um pouquinho aqui com vocês sobre isso, né? Sobre esse ponto. Então, vejam, pelo menos 4 pontos eu quero colocar aqui para vocês, de como que isso deve ser tratado, né? Esse dado, alguns dados aqui são apresentados pelo psicólogo, né, Daniel Lima, que não ele só é cristão? Psicólogo cristão. Ele foi pastor, né, serviu em várias igrejas por 25 anos, é formado em psicologia com mestrado em educação cristã. Também foi diretor de um seminário bíblico chamado Palavra de Vida. E ele trabalha com essa linha, e eu quero compartilhar um estudo que ele publicou na revista Chamada, que eu acho que é interessante a gente meditar nisso daqui e abordar esse ponto, tá? Então, ele diz o seguinte, né, nessa questão. Acho que eu vou até colocar aqui, fazer um comentário sobre esse texto. É bom, né? Que eu acho que é bacana, né? A gente estudar isso daqui, principalmente nesse momento. Por quê? Porque, de fato, existem muitas pessoas com muitas necessidades, sofrendo bastante nesse sentido, né? E a gente precisa, de algum modo, a igreja precisa tratar isso como uma questão de saúde, né? E não só espiritual. Então, ansiedade e depressão na Bíblia, ele dá uma descrição sobre o que é, ele fala de personagens que tiveram, né? Começa por Moisés, depois ele passa por Elias, aí ele chega até Paulo no Novo Testamento, né? Ele fala de Jesus também, e assim por diante. Mais abaixo, né, ao discorrer sobre esse ponto, me chama a atenção que ele diz o seguinte, olha, contudo é importante lembrar que Moisés, após desabafar com Deus, continuou guiando o povo. Elias, após o encontro com Deus, reassumiu seu ministério profético. Davi, após o choro, partiu em perseguição aos seus inimigos e recuperou tudo o que lhe havia sido tomado. Paulo, apesar de sua angústia, continuou seu ministério, e Jesus não evitou a cruz. Agora, o que fez com que esses homens conseguissem enfrentar tal estado de alma foi só uma questão de encarar o problema. Que você, inclusive, colocou isso. Inclusive, você falou sobre isso ainda há pouquinho, né? Poucos instantes você falou, a pessoa tem que encarar o problema, ela não pode pensar, por exemplo, em não encarar o problema. Não falar, né? Não se abrir, mas para isso a igreja ela precisa ter esse olhar acolhedor. Ela precisa ter, né, esse posicionamento atenção, de acolhimento, né? essa atenção de acolher, de orientar. Eu acredito, em primeiro lugar, eu tenho divergência com algumas pessoas, eu tenho. Porque eu penso sempre assim, em primeiro lugar, é Deus. É a primeira pessoa que eu penso, né, o primeiro amparo que eu penso é Deus. Primeiro recorrer ao Senhor. A palavra dele, que é vida, que a própria palavra dele diz que
a palavra do Senhor é como espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, e a divisão da alma, quem é que pode alcançar? Quem é que pode chegar? Só a palavra. Só a palavra. Então, assim, primeiro Deus, depois, aí eu acredito que a pessoa deve, sim, procurar um profissional da área, e ela deve fazer tratamento e pedir ao Senhor que não fique dependente disso, porque eu acredito na libertação, eu acredito na cura. Eu não acredito que Deus nos chamou para uma escravidão, para você estar escravo disso, o tempo todo escravo né, estar ali, o tempo todo no tratamento, o tempo todo no psicólogo, o tempo todo com o psiquiatra, o tempo todo tomando um remédio, tarja preta. Eu sou, assim, extremamente contra isso. Eu luto contra isso. Eu acredito que tem um momento da nossa vitória, da nossa libertação. Porque tudo aquilo que eu penso que vai me aprisionar, eu tenho assim, eu refuto. Refuta, né? É. Problemas com esse quesito. Porque Deus nos chamou para a liberdade, então eu não acredito nessa prisão o tempo todo, não. Mas você citou aí a questão você que citou aí a questão do assumir. Você acha que as pessoas encobrem demais? Comenta um pouquinho mais sobre isso. Eu acredito que as pessoas elas têm medo, têm receio, porque a igreja ela trata esses assuntos ainda assim, é difícil, né? Ultimamente até que nós vemos mais pessoas abordando tudo, mas em algumas igrejas elas têm um tabu, esses assuntos são tabu. Então as pessoas elas ficam intimidadas, elas ficam com vergonha, com medo da retaliação, de sofrer retaliação, dos olhares, dos julgamentos, elas ficam, né? Ah, por quê? Então porque tá com o demônio no corpo, porque tá com falta de Deus. Não, eu acredito assim que não é falta de Deus quando a pessoa ela já teve experiência com o Senhor, mas acredito que ela pode se achegar mais ao Senhor, como uma das nossas irmãs, que eu achei assim, eu achei maravilhoso o que uma das nossas irmãs trouxe, né, como testemunho para nós. Ela disse assim, irmã, eu tive um problema, né, no passado, logo quando ela chegou, a nossa igreja, ela estava assim, totalmente, assim, dependente dos remédios, e aí Quando ela chegou à igreja? Quando ela chegou à igreja, ficou totalmente dependente dos remédios, porque ela veio assim, né, passou por um processo, e daí nós fomos na casa dela, ela colocou os remédios tudo na mesa e falou assim, eu quero ver Deus então, agora. Ela fez isso, sabe? Ela nos colocou assim contra a parede, a gente falou, não, você continua tomando seus remédios, nós vamos orar, e Deus é poderoso para te libertar deles. Se Ele quiser, Ele pode fazer isso. E você vai fazendo tudo aquilo que o profissional recomenda você. Porque sempre você como pastor, né, e também até como em casa mesmo, esposo, como um amigo, sempre nos orientou a isso, sempre orientou a igreja a isso. Isso não foi tabu em nossa igreja, né? E aí, quando ela chegou, colocou isso, e chegou um certo momento da caminhada dela, da trajetória dela, porque ela já tem anos conosco, ela parou o remédio. E depois ela passou por um novo processo novamente, ela precisou tomar um remédio, aí foi um processo, foi terrível. Só que, quando ela estava passando por esse processo, porque agora, graças a Deus, também já está recuperada, voltou às suas atividades, assim, porque ela continuou, mas muito, assim, bem lento, né, bem devagar, bem pouquinho, e agora ela já está à frente das atividades novamente. Ela falou que a psiquiatra dela foi fazendo ali, né, os questionamentos, a investigação, juntamente com ela, e aí ela perguntou, como que era o dia a dia dela, como que era a rotina dela, quais eram as atividades que ela praticava, e ela foi falando, e aí ela chegou na parte da igreja falando, ela ouviu, e depois ela falou assim, olha, eu tenho algumas observações para fazer. A primeira você estava a ponto, né, por pouco você não entrou num surto psicótico, você iria surtar.
você estava a esse ponto, chegando a esse ponto. E o que, né, dentro da minha experiência, o que te ajudou foi, claro, você recorrer, né, gritar, pedir socorro, chegar ao profissional, mas tem algo também que é muito importante e que você não pode deixar de fazer. As atividades da sua igreja, essa convivência com os irmãos, essa convivência com as pessoas, você não deve deixar, porque isso faz bem a você. Está fazendo bem. O que você está colocando aqui, você está falando, está exatamente no contexto da matéria que eu estou lendo aqui agora, desse artigo, na verdade. Né? Olha só. Ele fala aqui, ó, voltando ao texto, então. Inclusive, olha só. Ele diz: há muitas diferenças em cada caso. No caso de Davi, não temos quase nenhuma descrição sobre como ele se fortaleceu, apenas que se fortaleceu no Senhor. A situação de Jesus é única, embora seja marcante como mesmo o filho clamou por apoio ao pai. Deixe-me tentar alistar o que vejo comum no somatório dessas 4 situações. Você pode me interromper a qualquer momento, tá? E tá aqui, ó. E foi uma angústia profunda, né, de Jesus. Exato. Uma angústia profunda. Exato. Tanto é que ele teve as lágrimas, né? O suor foi transformado, né? O suor. Exato. Transformado, muito bem. Olha só. Então, aqui na tela, né, como a gente está acompanhando aí. Olha só, né? O Senhor, encontro com o Senhor. Cada um desses indivíduos teve um encontro com Deus. Nele, Deus, não os repreendeu, né? Ou desprezou. Né? Deus não os repreendeu nem os desprezou, seus sentimentos, mas mostrou-lhes algumas verdades, as quais não estavam percebendo em sua angústia. Quando enfrentar uma situação assim, busque a Deus. Derrame o seu coração e ouça o que ele tem a lhe dizer. Pode demorar ou mesmo não ser o que você gostaria, mas aquele que conhece os nossos corações e nossas limitações não está alheio ao nosso sofrimento, né? Olha só que coisa bacana. Então, o que a gente tem que ver, né? O que a gente tem que perceber, visualizar, como que as pessoas precisam se derramar diante de Deus, né? Se colocar diante de Deus, porque sem dúvida Deus tem um plano. Com certeza. Olha, é tão interessante que na noite de ontem, né, que o Ministério de Mulheres também lá, que participa na segunda-feira, nós temos um grupo que nós chamamos de Ministério de Mulheres em Ação, que nós saímos e vamos aos lares, né? E nós agora estamos buscando aí um novo formato também, né? Estamos estudando, conforme você sabe, né? A nossa audiência não sabia, mas nós estamos buscando aí um novo formato para atender uma nova demanda. E olha que interessante, na noite de ontem nós fomos à casa de um dos nossos irmãos em Cristo. E quando nós chegamos lá, né, porque nós estamos fazendo lá um momento de oração. Sim. Eles estão passando por uma fase, né? E aí nós falamos, olha, então uma terça sim, uma não, nós estaremos aí, né? Porque nós também temos outros trabalhos, então uma terça sim, nós estaremos aí assistindo vocês, né? Acompanhando, auxiliando, orando, louvando, né, ao Senhor juntamente com vocês. E nós chegamos ontem, e aí nós iniciamos o trabalho, né, ali com louvores, uma leitura da palavra, e naquele exato momento, a dona, né, do lar lá, ela começou a desabafar, e ela começou a falar. Nós paramos, ouvimos, deixamos ela falar, depois nós oramos, louvamos, cantamos com ela, testemunhamos. Daí,
orientamos ela a procurar também, né, um profissional da área, se achegar mais a Deus, é claro, com certeza, né, que ela já fez a primeira parte, que é o quê? Antes de qualquer coisa, como diz lá em Timóteo, eu não tenho agora o endereço, certo? Mas eu vou achar até o término do programa. Antes de qualquer coisa, chega diante do Senhor, corações, súplicas, intercessões, ações de graça, competição. E ela chegou primeiro com essa instrução, né? E daí, nós fomos lá, atendemos o pedido, o apelo, fomos lá interceder juntamente com ela, orientar. Ela desabafou, nós paramos para ouvi-la, não interpelamos, não deixamos que ela falasse tudo que ela precisava falar, chorar. Acolhemos, aí temos todo o acolhimento, oramos com ela e orientamos ela a procurar um profissional. Então, assim, exatamente é o que o autor aí, né, dessa notícia que você trouxe, ele abordou, né, que Deus, ele ouviu e depois trouxe ali uma palavra, orientando, encaminhando a pessoa, acolhendo, né, ali todos aqueles que passaram por aquele momento. Então é isso que nós estamos fazendo durante esse mês. Tem sido bem árduo esse trabalho, né, porque assim, eu falo que é um vespeiro, né, você mexer com isso, então você acaba sofrendo também, porque a gente fica, como que eu posso dizer assim, é pesado, né, porque, poxa, nós escutamos uma notícia como essa que você leu, você trouxe aí uma informação de uma cápsula, a gente já ficamos chocados com isso. Eu acredito. Né, e ali no tete a tete também as meninas tiveram aquela experiência, ontem, ontem não, na segunda noite, né, dessa semana, segunda noite eu tive aquela experiência da irmã testificando. Então assim, a gente fica, é um mês pesado, mas Deus, ele é poderoso, né, ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então a gente acredita no alívio do Senhor, inclusive nós oramos na segunda-feira por isso também, para que o Senhor tirasse toda a sobrecarga de nós, né, nos ajudasse, nos orientasse, nos desse sabedoria e também a capacidade de ouvirmos atentamente as orientações, porque muitas vezes nos dado orientação, a liderança, o pastor, que você tem ali todo um cuidado, né, toda uma forma de pastoreio, em ouvir, em auxiliar, não ignorar a necessidade de procurarmos qualquer que seja o profissional da área, em qualquer situação. E você dá todo, né, nos ensina dessa forma, mas não é fácil. Então, Deus, ele é poderoso para nos aliviar. Muito bem. Deixa eu rodar aqui para a gente finalizar. Vou colocar aqui mais um vídeo que você me mandou ontem. Ontem não, na segunda-feira, do trabalho das mulheres. Isso. E aí... É porque ontem também teve o trabalho, então nós estamos... né? Confunde. Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Segunda e terça, né? Exatamente. Vamos ver aí. Olha só. Boa noite, meu pai. Nós estamos aqui na Assembleia de Deus, no Ministério Interlagos, na rua José Francisco de Freitas, 846. Vem aqui junto com a gente. Nós estamos aderindo ao mês setembro. Conscientização contra o suicídio. Hoje o Ministério de Mulheres estará orando, mas não só orando e agindo. Nós fizemos esse trabalho fora da igreja, nos pontos, de alguns pontos do nosso bairro, investigando as pessoas que já pensaram ou que já tiveram alguém que cometeram suicídio, e nós descobrimos muitas pessoas. E hoje o trabalho é interno. Venha conosco orar e não deixe de falar. É a melhor solução. Não sofra em silêncio. Venha com a gente. Muito bem. Olha aí. Depois tem outro, né? Que esse aí não foi... Acho que as mulheres... O outro fizeram um vídeo. O outro não consegui acessar. Então, Maria Luísa, nós vamos já finalizando por aqui, já estamos com mais de 1 hora de programação. Quero realmente agradecer e
pedir agora que você dirija ao Senhor uma oração. Antes, porém, deixa eu ler pelo menos as 4 partes da mensagem que eu quero colocar aqui para você, exatamente para o nosso público, né? Discernir aquilo que está sendo dito, né? Aquilo que, na verdade... Certeza. Queria até que a nossa audiência, né? Se tiver alguém que esteja passando por isso, nós temos no nosso podcast também, né? Foi feita entrevista com irmãos também, né? Exato. Abordagem. Foi feito também... Teve um outro trabalho também no programa, né? Começando o Dia com Deus também, que foi abordado esse assunto do mês de setembro, né? Mês amarelo, são as cores, né? Que eles trabalham por cores. E aí que você possa passar, né? Aí esse link para alguém que esteja precisando, necessitando, aí seu vizinho, seu parente, né? Que você acha aí importante e... Também, né, se inscreva ali no nosso canal, procure lá os vídeos e peça também para o seu amigo, seu parente se inscrever, curta lá, dê um joinha, porque é muito importante essas abordagens para os irmãos que precisam, né? Precisam, exatamente. Deixa eu tentar fechar aqui, que eu não estou conseguindo colocar essa matéria, mas eu quero já... Quer dizer, eu consigo aqui visualizar, é claro, mas ela não está entrando no programa aqui mas pode ler, né? de transmissão. Né? Aqui, ok, pronto. Sim. Agora sim, vamos lá. Então, já continuando aqui, ele faz o seguinte, né? Ele faz as seguintes observações que eu quero colocar aqui para vocês. Então, como que os cristãos... Opa, entrou a matéria errada. Espera aí, só um instante. Entramos com a matéria errada. Espera aí. Vamos lá, mudando. Né? Essa daqui. Pronto, agora sim, agora vai. Olha lá. Então, a primeira, encontro com o Senhor. A segunda, apoio de pessoas. Tanto Moisés como para Elias, Deus mostrou outros em quem podiam confiar. Em situações deprimentes, evite se isolar. Busque pessoas em quem você possa confiar, preferencialmente um cristão maduro, que você sabe que vai lhe ouvir e orar por você. 3. Divisão de tarefas. Uma das causas mais frequentes da depressão é a sobrecarga. Tanto no caso de Moisés como de Elias, Deus mostrou como dividir os fardos. Né? E por último, poder de Deus. Em cada situação, Deus convidou o indivíduo para perceber a presença e o poder dele. Então, Deus não promete que não haverá vales escuros, mas que estará conosco em todos os vales de sombra de morte. Por isso devemos nos fortalecer nele. Lembre-se de Salmo 23:4, ainda que eu ande pelo vale de sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Então, dito isso, vamos orar. Queria que você dirigisse a oração para a gente finalizar a nossa programação desta manhã, quarta-feira. Glória a Deus. 25 de setembro. Vamos orar. Vamos, oremos. Você também, audiência, feche seus olhos aí, se você puder, né? Onde você estiver. Se não puder, você fica com o olhinho aberto mesmo, mas em pensamento aí, se tiver condições. E ore juntamente conosco, apresente alguém que está próximo a você, né? Ou parente, ou mesmo distante. Você não pode estar indo até lá, mas o Senhor, Ele é poderoso, né? Então, na sua onipresença, Ele pode visitá-lo agora e nós conseguirmos, né, vencer aí meu Deus, eu acredito que essa é uma parte muito difícil, que nós temos que vencer esses dados inflamados aí que entra aí, né, essas setas que entram na nossa mente, e é só Deus mesmo, né, que pode nos ajudar e levantar também profissionais competentes, amém? E o que o profissional, dentro da sua competência, que é limitada, não puder fazer, Deus pode realizar um grande milagre. Oremos. Senhor,
Estamos mais uma vez diante da Tua presença, nessa programação maravilhosa de conscientização, Senhor, que nós tratamos aqui. O pastor trouxe aqui notícias, informações sobre como tem sido, Senhor, aí difícil, inclusive até pessoas, Senhor, brincando com isso, porque parece uma brincadeira, Senhor, uma cápsula em que a pessoa tira sua própria vida. Meu Deus, tenha misericórdia. Nós apresentamos aqui todos aqueles que já passaram por momentos difíceis, por momentos que pensaram e até tentaram, mas por a tua infinita bondade e misericórdia teve ali a tentativa frustrada. Pedimos também pelos familiares daqueles que infelizmente foi consumado ali esse ato suicida e acabou, né, conseguindo. Queremos pedir por esses familiares que também sofrem com essa perda tão, como o pastor disse, tão traumática de seus entes queridos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, perder já é tão difícil, eu imagine dessa forma, mas nós pedimos que o Senhor possa confortar os corações, tirar toda a culpa, todo sentimento de culpa que pode vir sobre um familiar, como nós tivemos aqui, Senhor, um vizinho tão próximo. Ele infelizmente ele não gritou, passei por ele até um dia antes, conversei com ele não consegui captar isso, ele não gritou, não falou, ficou em silêncio e tirou a sua própria vida. Mas o Senhor é poderoso para guardar esses familiares, nos guardar, tirar esses sentimentos de culpa dentro dos nossos corações. Cuidar dos irmãos, Senhor Jesus, que estão fora e os que estão ali, que faz parte do corpo de Cristo, a qual nós pertencemos, que é a Assembleia de Deus Ministério Interlagos. Seja qual for o sentimento que eles possam estar sentindo agora, que eles possam ter coragem, confiar na sua liderança, confiar em nós, em poder estar compartilhando, saber que nós não vamos aí defamá-lo, não vamos contar para todas as pessoas, a não ser que ele mesmo testemunhe publicamente, como alguns irmãos testemunharam publicamente do que passaram, que eles possam confiar e que nós possamos ser também sempre preparados para ouvi-los, buscar na tua palavra, buscar nos estudos, um bom conselho, Senhor, para essas pessoas. Em nome de Jesus, prepara profissionais para aqueles que vão procurar, como tem uma das nossas irmãs que nos abordou ali, e falei para ela procurar, porque ela está precisando nesse momento também, devido a uma dificuldade que tem passado, e eu creio que o Senhor é poderoso para preparar um profissional, Senhor, eficiente, e que Ele pode ali exatamente ajudar, encaminhar para alguém também, que se não for ali da alçada dele, mas ele encaminhar, não for da competência dele, ele encaminhar para alguém desse que possa cuidar em outra parte dessa área. Deus, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa cuidar, que nós possamos ter a mente de Cristo transformada e que todos esses maus pensamentos saiam da nossa mente e que a gente possa seguir aquilo que o Senhor falou, sobre tudo que se deve guardar, guarde os seus pensamentos, porque dele é o que procede de sair da vida. Te peço também pela vida do meu sogro, porque tem também compartilhado, que passa momentos muitas vezes ali de tristeza, de angústia. Cuida dele, Senhor, em nome de Jesus, acalma o coração dele, a mente, Senhor, que ele possa ter uma mente sarada, uma mente curada. Nós cremos que o Senhor é poderoso para que ele possa gerenciar os seus pensamentos, tudo aquilo que vier, que estiver demais, em demasia e sobrecarregando, que ele possa ter essa capacidade de gerenciar. E que assim seja também com os nossos demais irmãos, aqueles que não chegaram até nós ainda, do nosso irmãos biológicos, nossos irmãos em Cristo, que o Senhor possa chegar primeiro, Senhor. Chegue primeiro, em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai, na vida dele, usando-nos como instrumento para a glória do teu nome, Senhor. Usa essa igreja, usa a liderança como instrumento para chegar ali primeiro do que os vícios, suicídios, os pensamentos ruins, ali as tristezas, frustrações, que nós possamos chegar primeiro e ajudar. E se porventura ele não der abertura e nós não chegarmos primeiro, mas eu creio que mesmo chegando depois, o Senhor é poderoso para agir, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço nesta manhã, em nome de Jesus, e que nós possamos ter um dia totalmente, Senhor, em paz, protegido pelo Senhor. E se porventura, por algum momento, ou qualquer circunstância que passarmos, os nossos pensamentos, quiser
Senhor, ali fugir ali do controle, que o Senhor possa nos ajudar. E em nome de Jesus eu creio que o Senhor é o nosso socorro, bem presente no momento de angústia. Ô glória! E vai nos ajudar a passar esse dia e a continuarmos essa semana saudável, com a nossa mente saudável. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Ai, gente, se eu começar assim a orar, falar com o Senhor, eu não quero parar mais. Eu amo falar com o Senhor, não fico em silêncio. Glória a Deus. Muito bem, então continuemos orando, né? Continue orando, inclusive. Gente, Deus abençoe, irmã Maria Luísa, Deus abençoe. Daqui a pouquinho, às 19 horas, lá no templo, estaremos no culto de estudos. Que maravilha tem sido as mensagens. E eu fiquei tão feliz porque uma das nossas adolescentes, que faz parte da minha sala, do discipulado, ela estava remoendo a mensagem de quarta-feira passada, falando, isso o pastor falou, mordomia cristã, estava lá explicando. E aí, um dos nossos jovens, com mais idade que ela, bem mais, olhou e falou assim, aonde está a cola deles? Eles estão colando em algum lugar, porque eles estavam lá pregando, falando, testemunhando, e eu fiquei muito feliz mesmo. Venha conosco. Participe da nossa programação. Você que aqui está na nossa região e não tem uma igreja, venha nos conhecer. Em nome de Jesus, todos os nossos trabalhos. Amém? Muito bem. Deus abençoe todos vocês. Daqui a pouquinho, às 19 horas, no culto de estudos, lá na rua José Francisco de Freitas, amém. 846. E amanhã? E amanhã, pastor? Na quinta-feira, tem o quê? Tem teologia. Tem teologia. E de manhã? Programa. E na sexta-feira? Dicas de língua portuguesa. Ô, glória. Na quinta-feira teremos Karina Lopes. E na sexta, pastor Isaldil Tavares. Amém. Bem? Gente, Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor. A todos que nos acompanharam até este momento. Tchau.